O milionário congela ao ver a mendiga lavando pratos após um amor secreto. Foi numa noite escura e abafada daquele resort decadente, onde o cheiro de mofo e memória ruim pairava pesado no ar, que tudo mudou. Helena Moraes, cabelo preso de qualquer jeito, mãos trêmulas e pele marcada por anos de luta, abraçava o tanque sujo com uma força quase absurda, lavando prato atrás de prato, enquanto o mundo ao redor se afogava em silêncio e poeira. Seu uniforme surrado parecia gritar solidão, e o brilho nos olhos, já cansado, mal escondia uma dor profunda. Nenhum hóspede se importava com ela, exceto a velha cozinha, rangendo sob o peso das histórias enterradas naquele lugar esquecido. Mas então, a porta da cozinha rangeu de um jeito que cortou o ar. O silêncio congelou. Helena parou. E ele estava ali, Rafael de Melo Vasconcelos, o milionário enigmático, tão distante quanto uma estrela fria, parado no limiar do que ela jamais imaginou que voltaria a ver. Rafael, impecável dentro do seu. E, de repente, toda a história escura que os uniu quando eram jovens veio à tona. Segredos obscuros, traições cruéis, os fantasmas do passado sussurrando nos cantos daquela cozinha. E ele ali, encarando a Helena que o destino parecia ter despedaçado. O choque entre os dois foi como um raio, o estalo surdo que espalhou perguntas sem resposta no ar frio da madrugada. O peso da traição que ele nunca contou, a distância que o dinheiro não conseguiu criar entre eles, e essa dor que agarrava forte o peito de ambos. Rafael escondia não só riqueza, mas um fardo emocional que ameaçava desabar naquele instante. Havia algo sombrio em seus olhos, um segredo que nem o dinheiro podia comprar. No corredor, Clara, irmã dele, observava tudo pelas frestas da porta. Aquela mulher sincera, mas de quem Rafael sempre tentou fugir. Clara sorriu de um modo afiado, frio. Ela já arquitetava sabe-se lá o que para destruir esse reencontro, para ressuscitar antigas feridas com mentiras venenosas. E ele? Enquanto isso, algo mais ameaçava tudo. Miguel, o filho de Helena, que ela forçou a dar para a adoção numa tentativa desesperada de sobreviver. Ele ainda não sabia quem era a mãe que passou por sua vida como vento, nem a ligação obscura entre ele, Helena e Rafael. Esse segredo detonaria o equilíbrio frágil entre eles, desencadeando uma tempestade de emoções e traições. Helena parou, congelada, com as mãos sujas de detergente e o coração pulsando em ritmo acelerado, encarando Rafael como se fosse um vulto do tempo. O mundo inteiro parecia esquecer o ar, o som, tudo, enquanto a pergunta desesperada martelava em sua cabeça. Será que o amor que os machucou tanto pode mesmo sobreviver? Ou será que esses fantasmas vão enterrá-los vivos num destino sem volta? O resort, com seus corredores vazios e ecos abafados, parecia segurar a respiração, porque aquela história, tão cheia de segredos, medos e vontades não ditas, só estava começando. E o preço para continuar? Talvez um custo que... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena ficou paralisada, as mãos ainda espumadas de detergente, enquanto os olhos de Rafael a desnudavam de todas as camadas que ela havia erguido para se proteger. O tempo parecia ter parado, e o peso do passado envolvia ambos em uma prisão silenciosa. Mas enquanto a tensão aumentava, o inesperado aconteceu. Um estrondo que ecoou pelo corredor fez o coração. Clara entrou na cozinha, a expressão triunfante e o olhar cortante. Não havia mais segredos ali. Tudo o que ela planejara estava prestes a expor a verdade.
Com um gesto brusco, ela puxou uma pasta de documentos de dentro da bolsa e lançou sobre a mesa, como se fosse uma bomba prestes a detonar. O papel voou pelo ar até parar em frente a Rafael, que olhou confuso, mas já sentia o cheiro de traição. Esses são os documentos de adoção do seu filho, Helena, Clara gritou. E a cozinha silenciosa de repente ficou ensurdecedora. As palavras dela cortaram o ambiente como uma faca, e tudo pareceu desacelerar. O olhar de Helena se alargou, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. O tempo pareceu voltar. Suas memórias voltaram a flodar. O desespero ao entregar Miguel. As noites sem dormir se perguntando onde ele estaria. Como você se atreve? Rafael murmurou, os punhos cerrados, o rosto pálido. Ele havia se mantido à parte de qualquer suposição, mas agora a verdade estava exposta. Clara aproveitou cada segundo, sorrindo com satisfação ao ver o mundo deles cair aos pedaços. Mas o choque maior ainda estava por vir. Enquanto Helena tentava juntar as palavras, a porta da cozinha se abriu novamente. Miguel apareceu, agora um adolescente alto, com traços que a ligavam a ele de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Os olhos dele se fixaram em Rafael, e algo na expressão do garoto fez um nó se formar na garganta de Helena. Ela sabia que o destino os havia entrelaçado de formas que nem começavam a entender. Mãe, Miguel perguntou, sem entender o clima pesado. A confusão em seu olhar fez o coração de Helena se apertar. Ele havia crescido sem ela, e agora estava diante do homem que ela pensou que fizesse parte de sua vida. O silêncio tomou conta da cena. Os quatro estavam parados, como se o tempo não tivesse pressa para seguir. E então, como se fosse uma reação em cadeia, a verdade mais devastadora deslizou para fora dos lábios de Clara. Ele é seu filho, Rafael. Miguel é o seu filho. As palavras de Clara ecoaram pela cozinha, e o impacto foi como um soco no estômago de todos. O mundo de Helena e Rafael despencou. O passado que acreditavam ter enterrado estava ressurgindo, mais feroz do que nunca. Um grito agonizante lutava para sair da garganta de Helena, mas nada vinha. Rafael ficou paralisado, a expressão transformada em horror, enquanto Miguel piscava em confusão, sem entender o que estava prestes a rasgar sua vida. As revelações estavam apenas começando, e a tempestade que se formava na cozinha poderia arrasar os corações de todos ali. Helena olhou nos olhos de Rafael e viu não apenas o homem que amou, mas o pai do filho que tivera que abandonar. Cada respiração era uma batalha, cada batida do coração um lembrete da dor que compartilhavam. Mas a pergunta angustiante pairava no ar. Como poderiam reconstruir seus mundos, agora que o segredo estava à vista? O resort, com seus ecos e sombras, parecia ser todos esses anos de dor, de silêncio. O que viria a seguir? Uma nova chance ou a certeza de que os fantasmas do passado eram poderosos demais para serem enfrentados? A tensão era palpável, e a história deles estava longe de acabar. Helena olhou nos olhos de Rafael, um turbilhão de emoções se formando em seu interior. O mundo exterior parecia desaparecer, mas a verdade crua estava se formando ao seu redor. O silêncio na cozinha era tão denso que ela podia ouvir seu coração batendo descompassado, como um tambor em uma festa que já havia... Sim, Miguel, você é o filho de Rafael. Um filho que Helena escondeu, um segredo que ela manteve por anos. Suas palavras ecoaram cortantes, mas o que ninguém sabia era que Clara, na verdade, guardava sua própria revelação. Uma sombra cruzou o rosto de Clara como um relâmpago. Ela pareceu hesitar, o sorriso se desvanecendo por um breve instante, mas logo ela voltou ao seu papel, como se tivesse ensaiado cada movimento. E o que a sua mãe nunca te contou, Miguel, é que você não é apenas um filho abandonado. Você é também parte da razão pela qual sua mãe teve que se afastar. Você é, na verdade, um herdeiro de uma quantidade que seus pais jamais poderiam imaginar. O que? A cozinha parecia congelar. Cada palavra de Clara era estilhaços de uma bomba, e Helena sentiu seu estômago embrulhar.
Um herdeiro? O que isso significava? Rafael ficou paralisado, seu olhar se aprofundando em cada nuance de Clara, buscando respostas. Helena respirava com dificuldade, o nó na garganta apertando. Ela havia feito tudo por Miguel. Cada decisão difícil, cada dor. Seria tudo em vão? Os murmúrios começaram a tomar conta da cozinha. Outros funcionários do resort haviam entrado, atraídos pela intensidade da cena. Nos rostos deles, expressões de choque e curiosidade, como se estivessem assistindo a uma novela dramática ao vivo. Não, não, Miguel murmurou, as mãos trêmulas enquanto ele processava as palavras que se acumulavam em sua mente. Isso não pode ser verdade. Ele olhou para Helena, buscando sua validação, sua verdade. Mãe? Helena abriu a boca, mas nada saiu. O passado a aprisionava. Eu não podia. Foi tudo o que conseguiu balbuciar. O seu mundo desmoronava, e a única certeza que tinha se esvaía. E se essa herança for algo que vai além do que vocês conhecem? Clara, com um brilho de triunfo nos olhos, não estava pronta para ceder. E se existir um legado obscuro por trás disso tudo, uma razão para a separação de vocês que vai muito além do dinheiro? Miguel ficou em silêncio, os olhos claramente refletindo confusão. Legado obscuro? O que você quer dizer com isso? A inocência dele era um contraste agudo com o caos que cercava os adultos. Só aguarde, Miguel. Tudo será revelado. Clara partiu para fora da cozinha, mas não sem dar um último olhar significativo para Helena e Rafael. Aquela cena seria só um início. Os dois se viraram um para o outro, e o vínculo que eles pensavam entender agora estava em pedaços no chão. As consequências seriam devastadoras, mas ainda havia algo no ar. Uma promessa de que segredos ainda mais profundos estavam por vir. Helena teve certeza de que tudo o que ela protegera iria mudar. Mas mudanças podem abrir portas para novas possibilidades. Será que poderiam encontrar a saída juntos? Ou o peso do passado os jogaria do outro lado em um abismo que não tinham como escapar? O silêncio na cozinha se tornava ensurdecedor. A história deles estava apenas começando a se desvelar, e a tempestade estava longe de amenizar. Helena olhou nos olhos de Rafael, um turbilhão de emoções se formando em seu interior. O mundo exterior parecia desaparecer, mas a verdade crua estava se formando ao seu redor. O silêncio na cozinha era tão denso que ela podia ouvir seu coração batendo descompassado, como um tambor em uma festa que já havia parado. Aquilo não era só um reencontro. Era a explosão de segredos em um espaço apertado. Miguel, ainda confuso, virou-se para trás, buscando explicações. Os olhos do garoto se alternaram entre o pai e a mãe. O que está acontecendo? Ele não entendia a gravidade da situação, mas a tensão no ar era palpável. Então, como se um botão invisível tivesse sido acionado, Clara sorriu maliciosamente. Sim, Miguel, você é o filho de Rafael. Um filho que Helena escondeu, um segredo que ela manteve por anos. Suas palavras ecoaram, cortantes. Mas o que ninguém sabia era que Clara guardava sua própria revelação. Uma sombra cruzou o rosto de Clara como um relâmpago. Ela hesitou um instante, o sorriso desvanecendo, mas logo voltou ao seu papel, como se tivesse ensaiado cada movimento. E se essa herança for algo que vai além do que vocês conhecem? Uma razão para a separação de vocês que vai muito além do dinheiro. O quê? A cozinha parecia congelar. Cada palavra da Clara era esquilhaços de uma bomba, e Helena sentiu seu estômago embrulhar. Um herdeiro? O que isso significava para o que estava prestes a acontecer? Rafael, em estado de choque, olhou para Helena em busca de respostas, enquanto ela tentava alçar a voz. Eu não podia. Foi tudo o que conseguiu balbuciar. Um ruído ensurdecedor cortou a tensão. A porta dos fundos se abriu com força. Fazendo os pratos tremularem na prateleira, a figura de um homem apareceu, seus olhos ardendo de raiva. Clara! Ele rugiu, o som ecoando nas paredes da cozinha, e todos se viraram, espantados. Era o pai de Rafael,
um magnata que nunca se conformou com o relacionamento do filho com Helena. Eu devia ter esperado que você se metesse em mais uma de suas armações, Clara. Sua presença parecia trazer uma nova onda de choque que invadiu a cozinha com uma força palpável. Pai, você não entende, Clara disse, mas o olhar dele era como um punhal. Não entendo? Você quer destruir sua vida, sua história e a desse menino? Tem algo muito mais sombrio por trás disso. As palavras dele cortaram o ar e a tensão explodiu. Miguel olhou para sua mãe, depois para Rafael, sem compreender a dimensão do que tinha acabado de ouvir. Do que você está falando? Helena finalmente conseguiu falar. O que você sabe? O medo e a desconfiança tingiram sua voz. Eu sei que uma vez, quando vocês eram jovens, um negócio sujo estava em jogo, e o que você teve com ele não foi só amor. A voz do homem tremia. Eu fiz um acordo com você, Helena, e ao romper essa promessa, você colocou a vida do Miguel em risco. Helena estremeceu. Que acordo? A verdade estava sendo retirada como uma cortina, e o que estava por trás era mais aterrorizante do que poderia imaginar. Rafael, pálido, estava a um passo de desmoronar enquanto seu pai avançava. Eu tinha um plano, Helena. Um plano para proteger você e a criança, mas você quebrou tudo. Você viu o que poderia acontecer se os outros ficassem sabendo sobre o Miguel. Ele virou-se para Rafael. É por isso que eu não podia deixar vocês se encontrarem. O caos estava plantado nas expressões deles, um turbilhão de emoções, enquanto Miguel olhava sem entender. O pano de fundo da história se transformava. Ele era parte de algo muito maior do que um simples amor adolescente. Eu não posso acreditar que você trouxe isso à tona agora, pai. Rafael gritou, seu rosto consumido pela fúria e confusão. Você destruiu nossas vidas. Miguel sentiu a dor de todos ali, a veracidade da confusão agora radiante ao seu redor, e a imagem do que um dia poderia ser se desfazia. Helena teve que respirar fundo, tentando controlar o nó na garganta. E no meio daquela tempestade, um barulho cortou tudo novamente. Um som de sirenes ao longe, se aproximando da porta dos fundos. O que é isso? Clara exclamou, enquanto todos olhavam, mais uma vez paralisados. Não, não pode ser, murmurou Helena, o pânico desenhando sua forma. O que mais estava prestes a desmoronar sobre eles? A verdade não era apenas um fardo emocional, mas algo que poderia mudar suas vidas para sempre. E a pergunta pairou no ar. Quem estava se aproximando? A noite estava longe de terminar, e os segredos ainda mais profundos estavam prestes a ser revelados. A sirene parecia um grito de socorro que cortava a tensão na cozinha, e todos se viraram em uníssono. O coração de Helena batia forte, a adrenalina invadindo suas veias. O pai de Rafael estava ali, enlouquecido, mas aqueles barulhos lhe pareciam mais ameaçadores. O que mais poderia acontecer? Precisamos sair daqui. O pai de Rafael gritou para todos, seus olhos vazios de calma. Estava claro que havia algo muito mais sombrio em jogo. Miguel, ainda confuso, olhou para os adultos, esperando respostas que nunca vinham. A angústia dele subia a cada instante. O garoto sentiu sua mãe agarrar seu braço, mas nem isso conseguiu acalmá-lo. Mas o que está acontecendo? Miguel perguntou, a voz tremendo. A percepção do perigo o envolvia como uma névoa. Ele queria sair, mas as palavras pesadas na sala não o deixavam. Helena tinha que se manter firme. Antes que alguém pudesse falar, uma porta se arrebentou ao fundo. Agora eram homens armados que invadiram a cozinha. A tensão virou pânico e o silêncio ficou pesado. Um deles apontou a arma para o pai de Rafael. Você nos traiu, Carlos. Agora vai pagar. Esse nome teve um impacto profundo em todos. Carlos, o pai de Rafael, não era apenas o homem de negócios duro que todos conheciam. Era alguém que havia jogado com fogo e despertado os inimigos errados. Você não faz ideia do que está fazendo, Carlos disse, suas palavras cercadas por desespero. Mas os homens não pareciam dispostos a ouvir. O ar ficou tenso e doses de medo tomaram conta da cozinha. Saia do meu caminho! Um dos homens gritou, atirando no teto.
O eco do disparo fez cada um tremer, e Miguel quase desmaiou. Helena se virou, tentando se proteger, mas só conseguia pensar em como proteger seu filho. Rafael, em um impulso, tentou afastar Miguel e Helena. "Fiquem atrás de mim." Ele arrastou os dois para um canto, suas mãos tremendo enquanto sua mente corria. Fazia poucos minutos estava lidando com segredos dolorosos, e agora era uma questão de vida ou morte. A voz do homem mais alto se ergueu novamente. "Carlos, você estava em apuros até antes de colocar a mão no dinheiro do nosso chefe. Você acha que podia escapar assim?" As palavras dele vibrou na sala. O passado de Carlos explodiu na frente de todos. "Que chefe?" Rafael perguntou, a adrenalina e a raiva se misturando. "Quem é você?" O homem olhou para Rafael, sua expressão desenhando um sorriso maligno. "Você deveria perguntar sobre o que sua família fez há anos. O que foi escondido e que ainda está vivo. O que muitos não querem que você saiba. E o que isso significava?" Helena olhou de um homem para o outro, o nó na garganta se apertando. Ela estava apavorada, mas havia algo ali, uma sombra naquela revelação que parecia se aninhar nas sombras da história de todos. E então, diante de todos, Miguel, que permanecia escondido, escutou o nome. "Seu chefe. Isso se refere ao que fez ao meu avô." A voz tremia, mas era como um desligamento das tensões em torno dele. Miguel não entendia completamente, mas ele sentia que essa conexão estava mais perto do que jamais soubera. A sala ficou em silêncio, a revelação como um soco no estômago. A mesma história que rodava em torno de Helena, Rafael e Carlos também afetava Miguel. O que era um jogo de mentiras e sentimentos agora estava se desdobrando em algo ainda mais horrendo. Um legado de traições, um passado que eles nunca imaginaram compartilhar. E tão rápido quanto tinham chegado, os homens armados se viraram. "Você vai pagar pelo que fez, Carlos, e não só você." Eles se afastaram, mas a tensão continuava na cozinha. E isso não se tratava mais apenas de um reencontro amoroso ou de segredos familiares. Agora conseguir o que é nosso é apenas uma questão de tempo. O homem mais alto sorriu enquanto desaparecia pela porta. A troca deixou um rastro de desespero, uma certeza terrível pairando no ar. Helena estava atordoada, o quebrar de sua vida transformado em 1000 pedaços. Rafael, com os olhos arregalados, começou a entender que não eram apenas a história deles que estava em jogo. Algo muito maior e muito mais perigoso estava prestes a desmoronar sobre todos. O que ainda viria pela frente? Qual era a profundidade da traição que corria nas veias da família? A cozinha, antes um palco de pequenas verdades e reencontros, agora era um campo de batalha emocional, onde cada peça da história se tornara um fio emaranhado no destino deles. E os eventos ainda não haviam terminado. Uma reviravolta devastadora aguardava. E todos ali sabiam que o passado estava apenas começando a cobrar o seu preço. O silêncio na cozinha estava pesado, como se o ar tivesse se tornado denso após a revelação devastadora. Miguel olhava para cada um deles, confuso, sem entender o que realmente estava em jogo. Os ecos das palavras de Clara ainda ressoavam nas paredes. "Você é o filho de Rafael, um filho que Helena escondeu, um segredo que ela manteve por anos." A tensão era palpável. Então os homens armados saíram. Mas o pânico continuava. Rafael respirou fundo, tentando processar a avalanche de informações que se abateu sobre eles. "Miguel, nós precisamos conversar sobre isso." Mas antes que pudesse continuar, o pai de Rafael se virou para ele, os olhos cheios de algo que parecia ser medo e, ao mesmo tempo, algo mais profundo. "Nós não temos tempo para isso. O que está em jogo é muito maior do que você imagina." Miguel se afastou um pouco de Rafael, seu olhar alternando entre os adultos, buscando segurança. "O que você quer dizer com maior?" Sua voz tremia, e Helena, sentindo a angústia do filho, tentou se aproximar, mas o olhar de Carlos era como um bloqueio. "Não podemos nos deixar levar pelo pânico. Precisamos ir, agora."
Foi então que o inesperado aconteceu. Uma explosão estrondosa ecoou do lado de fora. O chão tremeu e a cozinha foi invadida por um brilho intenso, como se a própria luz tivesse a intenção de lhe cegar. As paredes pareceram tremer, e em um instante todos estavam paralisados pela força do que estava acontecendo. A porta se abriu com um estrondo, e os gritos começaram a ecoar lá fora. Gritos de terror, de desespero. Miguel olhou pela janela e viu fumaça subindo em espiral. A imagem era aterrorizante, uma visão que ia além de qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz quase falhando. É um ataque, Carlos gritou, sua voz infiltrada de desespero. Eles vieram atrás de mim. No olhar de Carlos, Miguel percebeu um pavor genuíno. Era um terror que transparecia mais do que apenas o próprio medo. Era a culpa, era o peso de uma vida de segredos que agora ameaçavam arrastar todos com eles. Helena agarrou Miguel, puxando-o para mais perto. Fique perto de mim, não olhe pela janela. Mas a curiosidade do garoto foi maior. Ele se aproximou um pouco mais da janela, os olhos arregalados, e o que viu fez seu estômago dar voltas. Homens mascarados, armados, cercando o resort como se fossem sombras de um pesadelo vivo. Quem são eles? Miguel perguntou, a inocência agora tomada por uma onda de choque. As visões de ataques pareciam um filme de ação, mas agora estava vivendo em meio ao caos. Ele olhou para os adultos, buscando respostas que nunca chegavam. Carlos, agora em estado de alerta máximo, começou a se movimentar. Precisamos ir para o subterrâneo. É a única chance que temos. Ele puxou Miguel, tentando orientá-lo. Helena hesitou. E o que vamos fazer quando chegarmos lá? O desespero em sua voz era palpável. Sobreviver. Carlos rugiu, e a urgência em seu tom forçou Helena a agir. Eles começaram a se mover, mas a tensão ainda pairava no ar enquanto a porta de saída era lentamente forçada. Então, num instante quase surreal, uma figura conhecida apareceu. Clara, ela estava ofegante e seus olhos pareciam iluminados por um frenesi quase delirante. Não há tempo, eles estão atrás de mim, ela gritou, antes de parar abruptamente. Mãe, Miguel chamou, mas ao olhar para ela, algo estava errado. Clara tinha uma expressão que misturava medo e alegria. Por um momento ele viu um relance distante de algo no fundo de seus olhos. E antes de qualquer um poder reagir, ela lançou uma bomba que poderia piorar tudo. Eu sei onde está a verdade. O que vocês sempre esconderam. As palavras dela ecoaram como um meteoro caindo em um mar calmo. E o silêncio que seguiu fez todos pararem. O que você sabe, Clara? Carlos perguntou, pronto para explodir em fúria. Ela respirou fundo e disse a frase que mudaria tudo. Esta herança pode ser mais do que apenas dinheiro. Há pessoas que estão buscando por Miguel, não só por causa do passado de vocês, mas por algo muito mais sombrio ligado à nossa família. Estou aqui para protegê-lo. E se precisarmos, vamos expor tudo. O choque foi instantâneo. As expressões mudaram e o pânico se intensificou. Miguel olhou para a mãe. O que você está dizendo? Seu olhar mudou. Um misto de raiva e confusão. Clara não era só uma testemunha, mas de repente tudo estava se entrelaçando em algo que parecia além do entendimento. A cozinha, agora um campo de batalha emocional, pulsava. Uma única pergunta pairava no ar. O que havia realmente acontecido no passado que os unia de uma maneira tão distorcida? E quando ouviram novamente a sirene se aproximando, o verdadeiro terror começou a tomar forma. Porque nesse jogo de segredos e heranças, ninguém estava verdadeiramente a salvo. E a linha entre amigos e inimigos se tornava mais tênue a cada segundo. O silêncio na cozinha estava pesado, como se o ar tivesse se tornado denso após a revelação devastadora. Miguel olhava para cada um deles, confuso, sem entender o que realmente estava em jogo. Os ecos das palavras de Clara ainda ressoavam nas paredes. Você é o filho de Rafael. Um filho que Helena escondeu. Um segredo que ela manteve por anos. A tensão era palpável. Então os homens armados saíram.
mas o pânico continuava. Rafael respirou fundo, tentando processar a avalanche de informações que se abateu sobre eles. Miguel, nós precisamos conversar sobre isso. Mas antes que pudesse continuar, o pai de Rafael se virou para ele, os olhos cheios de algo que parecia ser medo e, ao mesmo tempo, algo mais profundo. Nós não temos tempo para isso. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. Miguel se afastou um pouco de Rafael, seu olhar alternando entre os adultos, buscando segurança. O que você quer dizer com maior? Sua voz tremia, e Helena, sentindo a angústia do filho, tentou se aproximar. Mas o olhar de Carlos era como um bloqueio. Não podemos nos deixar levar pelo pânico. Precisamos ir agora. Foi então que o inesperado aconteceu. Uma explosão estrondosa ecoou do lado de fora. O chão tremeu, e a cozinha foi invadida por um brilho intenso, como se a própria luz tivesse a intenção de lhe cegar. As paredes pareceram tremer, e em um instante, todos estavam paralisados pela força do que estava acontecendo. A porta se abriu com um estrondo, e os gritos começaram a ecoar lá fora. Gritos de terror, de desespero. Miguel olhou pela janela e viu fumaça subindo em espiral. A imagem era aterrorizante, uma visão que ia além de qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz quase falhando. É um ataque! Carlos gritou, sua voz infiltrada de desespero. Eles vieram atrás de mim! No olhar de Carlos, Miguel percebeu um pavor genuíno. Era um terror que transparecia mais do que apenas o próprio medo. Era a culpa. Era o peso de uma vida de segredos que agora ameaçavam arrastar todos com eles. Helena agarrou Miguel, puxando-o para mais perto. Fique perto de mim, não olhe pela janela. Mas a curiosidade do garoto foi maior. Ele se aproximou um pouco mais da janela, os olhos arregalados, e o que viu fez seu estômago dar voltas. Homens mascarados, armados, cercando o resort como se fossem sombras de um pesadelo vivo. Quem são eles? Miguel perguntou, a inocência agora tomada por uma onda de choque. As visões de ataques pareciam um filme de ação, mas agora estava vivendo em meio ao caos. Ele olhou para os adultos, buscando respostas que nunca chegavam. Carlos, agora em estado de alerta máximo, começou a se movimentar. Precisamos ir para o subterrâneo. É a única chance que temos. Ele puxou Miguel, tentando orientá-lo. Helena hesitou. E o que vamos fazer quando chegarmos lá? O desespero em sua voz era palpável. Sobreviver. Carlos rugiu, e a urgência em seu tom forçou Helena a agir. Eles começaram a se mover, mas a tensão ainda pairava no ar, enquanto a porta de saída era lentamente forçada. Então, num instante quase surreal, uma figura conhecida apareceu. Clara. Ela estava ofegante, e seus olhos pareciam iluminados por um frenesi quase delirante. Não há tempo. Eles estão atrás de mim. Ela gritou antes de parar abruptamente. Mãe? Miguel chamou, mas ao olhar para ela, algo estava errado. Clara tinha uma expressão que misturava medo e alegria. Por um momento, ele viu um relance distante de algo no fundo de seus olhos. E antes de qualquer um poder reagir, ela lançou uma bomba que poderia piorar tudo. Eu sei onde está a verdade. O que vocês sempre esconderam. As palavras dela ecoaram como um meteoro caindo em um mar calmo. E o silêncio que seguiu fez todos pararem. O que você sabe, Clara? Carlos perguntou, pronto para explodir em fúria. Ela respirou fundo e disse a frase que mudaria tudo. Posso salvá-los, mas primeiro, você precisa saber, Miguel. A verdade é, você não é só filho de Rafael. Você é um clone. O impacto da revelação cortou o ar como uma faca. O quê? Miguel sentiu como se o chão tivesse desaparecido. A sala girava. As palavras de Clara, pesadas como chumbo em seu coração. Clone, do que você está falando? Você foi criado em um experimento. O que você pensa que sabe é só uma parte. Eles vieram, socialmente. Clara parou, percebendo a reação de Miguel. Ele estava pálido,
Sem palavras, ela continuou, apressada. Seus avós não eram apenas muito ricos. Eles faziam parte de um projeto secreto que envolvia genética. Rafael, você sempre desconfiou da linhagem da sua mãe, não foi? Miguel virou em direção ao pai. É verdade? O medo e a dor estavam estampados em seu rosto. O olhar de Rafael foi o choque, um misto de confusão e horror. De onde veio essa ideia? Ele indagou, tentando coletar os pensamentos, mas um pressentimento cercou, quase como uma sombra. E nesse momento, as sirenes se aproximaram, o som abafado pela revelação, trazendo uma nova camada de terror. O que ainda viria pela frente? Com essa nova verdade, seria possível escapar da tempestade que já estava a caminho? As consequências da revelação de Clara poderiam ser ainda mais profundas. E todos ali estavam prestes a descobrir os segredos devastadores que podem abalar a própria essência do que acreditavam ser suas vidas. Miguel sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. Clone, do que você está falando? As palavras de Clara pareciam ressoar como um trovão em sua cabeça, ecoando a confusão e o medo. Um nó se formou em sua garganta, enquanto os olhares de todos na sala se fixavam nela. As respirações paradas esperando que mais revelações se seguissem. Rafael se aproximou, tentando entender. Clara, você não pode simplesmente dizer isso. Isso não faz sentido. Mas a determinação dela era palpável, e Miguel poderia sentir a urgência no ar. Helena, ao lado de Miguel, envolveu seus braços em torno dele, como se tentasse protegê-lo de uma tempestade emocional avassaladora. O que você quer dizer com clone? Isso é absurdo. Seu olhar pedia respostas, refletindo desespero e proteção. Então, um rugido ensurdecedor cortou o silêncio. As portas se abriram novamente, não com um homem armado desta vez, mas com uma figura familiar. Era a mãe de Rafael, uma mulher que parecia agora finer e mais abatida do que Miguel se lembrava. O pânico em seus olhos capturou a atenção de todos. Carlos, o que você fez? Ela gritou, a voz embargada e clamando por explicação. Sua presença trouxe uma nova camada de tensão, e Miguel pela primeira vez se sentiu dividido. Quem eram essas pessoas que diziam a verdade? Com um gesto rápido, ela olhou para todos, como se fizessem parte de um grande jogo que obscurecia a verdadeira natureza do que estava acontecendo. Antes que alguém pudesse responder, a mulher virou-se para Miguel com um olhar que parecia misturar desespero e esperança. Miguel, a verdade é que você não é apenas um clone. Você é uma parte vital de algo que pode mudar tudo. O projeto em que você foi criado não era só para fazer clones, mas um ser que pudesse unir as duas linhagens. Rafael e você têm mais em comum do que apenas a genética. Miguel balançou a cabeça, tentando processar a avalanche de informações. O que você está dizendo? O peso das palavras a atingiu como se fossem pedras. Carlos já estava se afastando, suas feições endurecidas. Seu avô e eu, nós estávamos envolvidos em algo muito maior do que uma simples herança, ela disse, a voz tremulando. Havia poder em jogo, dinheiro e um legado que prejudicaria tanto a nossa família quanto a sua. O que ocorreu anos atrás, se você descobrir a verdade, pode salvar todos nós ou nos destruir. Helena sentiu o impacto dessas palavras e seu coração disparou. O que você quer dizer com salvar? Ela olhou para Miguel, tentando entender se a verdade realmente poderia protegê-lo. De repente, o som de explosões ecoou mais uma vez, desta vez muito mais próximas. As paredes da cozinha vibraram enquanto o chão tremia sob os pés deles. Miguel caiu e Helena o agarrou protegendo-o. Cada batida na porta parecia advertir que o tempo estava se esgotando. As manchetes da história que antes era sobre amor e segredos estavam agora se transformando em algo muito mais sinistro e perigoso. Mãe, o que você fez? Rafael berrou, sua voz cheia de frustração e angústia. Como você pode se envolver nisso? Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Eu fiz o que tinha que ser feito. Fui forçada a escolher entre proteger você e proteger o que foi criado. O desespero fazia com que sua voz rareasse. Miguel, ainda no chão,
sentiu que tudo em torno dele girava. Os fragmentos de sua identidade estavam caindo, e ele tinha certeza de que tudo o que acreditava era uma mentira. Mas antes que pudesse processar tudo, a porta se abriu violentamente, desta vez revelando uma figura que fez com que o mundo parasse. Era Miguel, o Miguel adulto que ele poderia se tornar, olhando diretamente para ele. A semelhança era inegável, e o coração de todos naquela sala congelou. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer, disse o homem, seus olhos brilhando com um tom apocalíptico. A verdadeira guerra está apenas começando, e eu estou aqui para acabar com tudo isso de uma vez por todas. As palavras pairavam no ar, pesadas e carregadas de consequências. Miguel, olhando para seu eu futuro, se viu em um abismo de incertezas. O que isso significava para sua vida, sua família e o futuro que havia sido moldado para ele? A história estava prestes a dar uma guinada, e ele estava no centro do furacão, sem saber como sair vivo dessa batalha, que era muito mais do que apenas segredos revelados. Miguel ficou paralisado, olhando para aquele homem que era a sua versão futura, como um espectro de suas possibilidades. O que ele queria dizer? Uma guerra? O peso das revelações o sufocava. Rafael olhava em volta, a expressão transparecendo confusão e raiva. Era como se tudo estivesse prestes a se quebrar mais uma vez. Quem é você? Miguel finalmente conseguiu perguntar, a voz tremendo. Ele queria crer que aquilo tudo não passava de uma alucinação, mas a realidade parecia pior do que qualquer pesadelo que já houvesse imaginado. Eu sou o que você poderia ter sido, e o que ainda precisa se tornar. O homem respondeu, sua voz carregada de urgência. Mas se não agirmos agora, todos eles vão pagar um preço alto. As palavras ecoaram e, no fundo, Miguel sentia que havia algo incompleto, uma camada de expectativa não resolvida. O homem continuou. A verdade é que não são apenas os segredos de sua linhagem que estão em jogo. Aqueles homens que invadiram este lugar estão atrás de você, Miguel. Eles querem mais do que simplesmente acabar com o passado. Eles querem seu DNA para outras experiências. Nós, clones, não somos apenas cópias. Temos potenciais que eles desejam usar. A cozinha se tornou um espaço de terror congelado. O título de clone passou a ter um peso muito maior do que Miguel poderia suportar. Ele não era apenas um menino perdido tentando entender o amor e a vergonha em sua vida. Agora, ele era um alvo no meio de uma tempestade. Helena levou as mãos ao rosto, a obscura realidade batendo em sua mente. Isso não pode ser verdade. Não pode. A fragilidade de sua voz a fez parecer uma criança perdida. Quando o homem avançou, a tensão aumentou. Eu estou aqui para te proteger, mas precisamos sair daqui. Nesse momento, um estrondo ecoou, e o chão tremeu sob eles, cobrindo o caos em um manto de destruição. As paredes da cozinha começaram a estourar, a fumaça invadindo o espaço. Pandemônio, gritos e urros invadiram o espaço, e um novo elemento se juntou à calamidade. Clara, que havia ficado em silêncio até agora, abriu a boca uma vez mais. Não! Não se aproxime dele! Quando todos se viraram, Clara parecia uma sombra do que um dia foi. O medo em sua voz fez Miguel parar. Miguel, você não sabe. Não ouça o que ele disser. Ele está mentindo. O homem, de repente, congelou, seus olhos se estreitando em reconhecimento. Clara, você está aqui? O que significava isso? Miguel não entendia. Você não pode confiar nele. Ele veio para te manipular. Clara gritou novamente, sua voz mais alta agora, cortando a confusão. Ele não é só seu futuro. Ele é uma criação falha. Algo deu errado. Falha? Miguel sussurrou, a angústia enrolando suas entranhas. As palavras dele eram como lâminas afiadas, cortando ainda mais sua percepção do que era real. Rafael, furioso, se virou para Clara. Do que você está falando? Fui eu que lutei para que você não se tornasse um experimento como ele. O projeto estava destinado ao fracasso, um ciclo de dor e perda. Eu segurei o seu destino nas minhas mãos,
Mas nunca era para você saber. Ela teve a audácia de dizer, a raiva aparecendo em seus olhos. Um silêncio pesado tomou conta da sala, com cada um processando as palavras que flutuavam no ar. O homem agora olhava para Clara, seu desconforto expressando algo maior. Você mentira, não pode ter feito isso, Clara. A briga entre eles abriu um abismo nas relações, um ponto de ruptura. Miguel prestou atenção em tudo, um eco de sua identidade quebrada. Ali estava a chance de entender o que realmente estava em jogo. Ele fundiu as vozes das duas figuras que pareciam ser cruciais em sua existência. Mas antes que pudesse unir os pontos, um novo estrondo sacudiu o chão, e as luzes da cozinha piscavam enquanto a estrutura começava a desabar. Precisamos sair agora, gritou o homem mais velho, mas ele não era mais o foco. Miguel olhou mais uma vez para Clara, agora mais furtiva que nunca. O futuro não é o que parece, Miguel. Se não correr agora, se não me ouvir, tudo estará perdido. Uma sirene e a realidade se tornaram abismos, e no centro disso, Miguel decidiu que ele não poderia apenas correr. Ele precisava saber a verdade por trás de cada um ali. E mesmo assim, enquanto a fumaça envolvia os rostos, a ponte entre confiança e traição se tornava invisível e intransponível. Qual seria o verdadeiro legado que esperava por ele? A batalha estava prestes a se intensificar, e as respostas poderiam não ser as que ele esperava. Um último olhar sobre Clara e o homem enigmático, ele decidiu que subiria a montanha de segredos, não importando a dor que isso causaria. E talvez, no fim, a verdade o libertaria, ou tudo o que ele mais amava ruiria. Miguel olhou para os rostos ao seu redor. A fumaça densa estava se espalhando, mas não era só o medo do que poderia acontecer lá fora que o consumia. Era a confusão, a dor e a verdade que começavam a se entrelaçar. Ao ver seu eu futuro, a sensação era como um buraco no estômago, e no meio desse furor, seus sentimentos de traição e perda transbordaram. Calem-se todos, gritou Rafael, sua voz ecoando sobre o caos. Podemos resolver isso se apenas... Mas as palavras dele foram cortadas por uma nova explosão, e as paredes começaram a tremer, como se o próprio lugar estivesse se despedaçando. Miguel agarrou a mão da mãe, puxando-a para perto, e sentindo o tremor que se espalhava por suas entranhas. Temos que sair agora, Carlos gritou, sua voz carregada de desespero. Clara, você precisa nos explicar, Rafael exigiu, a frustração transparecendo enquanto olhava para a irmã. Mas Clara, com seus olhos brilhantes, só conseguia ver Miguel, como se ele fosse a chave para tudo. Essa é a única chance de deixar tudo para trás, disse ela, urgência em sua voz. Miguel queria entender, queria processar, mas o tempo estava se esgotando. O homem que era seu futuro parecia impaciente, a consciência pesada dos segredos pairando entre eles. Me escutem, o futuro de todos nós está em jogo. O homem se adiantou, sua determinação misturada com o pânico coletivo que os envolvia. O que Clara diz é verdade. Eles querem você, Miguel. Seu DNA é o que eles precisam para continuar o ciclo. A mente de Miguel girava. Ele não era apenas um garoto em um drama familiar. Ele era a linha de frente de uma guerra inesperada. Eu não entendo. O que vocês querem de mim? As palavras saíram como um sussurro desesperado. A voz quase se perdendo na fumaça que o cercava. Nosso legado nunca foi só sobre dinheiro ou poder, disse a mãe de Rafael, com a emoção quase fazendo sua voz falhar. É sobre a vida que criamos e o que somos capazes de enfrentar. Mas vocês precisam lutar juntos. Helena apertou a mão de Miguel, seus olhos cheios de amor e medo. E nós vamos lutar, filho. Estamos juntos nisso. A determinação dela acendeu uma luz na escuridão, e Miguel sentiu o calor dessa conexão como um escudo. O homem do futuro, percebendo a fraqueza no grupo, falou de novo, mais firme. Precisamos sair. Há um esconderijo. Clara, você sabe onde é. A lembrança do abrigo estava nas bocas de todos, mas a urgência os pressionava a agir agora. Vamos, Carlos comandou, e com um último olhar cheio de sentimentos para Miguel.
Todos começaram a correr. As paredes assobiavam com o impacto das explosões. O chão tremeu sob eles enquanto serpenteavam pela cozinha, seguindo um caminho já tão familiar. Os ecos dos gritos e barulhos lá fora se tornaram mais distantes enquanto atravessavam o corredor. E por um breve momento, Miguel se sentiu mais do que um clone. Ele era parte de algo magnífico e atemporal. Cada passo era uma declaração de resistência, e sua mente se iluminou com questionamentos. Onde estaria realmente a verdade? O que todo aquele legado significava? Quando chegaram ao esconderijo, o som do caos ainda estava presente, mas uma nova calma e liberdade os envolveu. Era ali que poderiam respingar esperança. Miguel olhou ao redor enquanto os rostos se acalmavam, mesmo que os inimigos estivessem por perto. Foi só o começo, o homem do futuro disse, a voz precisa e carregada de significado. Mas juntos podemos alterar o curso. E foi nesse momento que Miguel percebeu. O passado poderia ser sombrio, mas a possibilidade de futuro estava em suas mãos. A tensão estava longe de acabar, mas agora o grupo estava unido, e a vontade de lutar pela verdade transbordava. Cada um naquele lugar tinha sua própria batalha a enfrentar, mas juntos eram mais fortes. E isso era tudo o que importava. Antes de seguir em frente, o momento de um novo começo pairava no ar. O que viria a seguir? Que verdades seriam desenterradas? E agora, queridos amigos, este é o momento em que você precisa se inscrever no canal. Não espere nem mais um segundo. Suas histórias futuras estão esperando por você. Esmague o botão de like agora, para alimentar nosso algoritmo e garantir que mais pessoas possam descobrir essa batalha incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. O apoio real dos verdadeiros fãs é o que mantém a história viva.